Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Então, nós hoje estamos iniciando a nossa quarta lição da escola bíblica, né? Hoje um dia especial para todos nós, né? Onde nós vamos aprender a nossa quarta lição. E o tema da nossa lição de hoje é ansiedade e a depressão por conta da oposição e murmuração. E nós vamos nos basear nas experiências da vida de Moisés, quando a oposição e a murmuração fizeram parte da vida daquele grande homem de Deus. Eu quero ler com você e te convido a você a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11, do verso 10 ao verso 15, diz assim: Então Moisés ouviu o povo reclamar, todas as suas famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor acendeu-se ainda mais, e aquilo apareceu mal aos olhos de Moisés. Então Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? Por acaso puseste sobre mim o peso de todo este povo, porque não encontrei graça aos teus olhos? Por acaso fui eu quem gerou todo este povo? Eu os dei à luz para que me disseste: leva-o ao teu colo, como a tua alma leva a tua ama leva a criança de peito. E isso até a terra que prometeste com juramento a seus pais? Onde eu encontraria carne para dar todo este povo, pois reclamam a mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu não posso levar sozinho todo este povo, porque é pesado demais para mim. Se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me. Se tenho encontrado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha desgraça. Irmãos, hoje nós vamos trabalhar e tratar desse assunto que é demasiadamente importante. Quando a murmuração encontra junto com a depressão e a ansiedade. E isso tem resultado em muitas vidas e em muitas pessoas o fracasso, da frustração. A oposição tem tomado conta de muitas vidas e de muitas pessoas, principalmente nos dias atuais. Existem muitas pessoas frustradas diante dos fracassos, das perdas, das murmurações, e isso tem gerado na vida das pessoas uma frustração diante de um futuro incerto, né? Além da frustração em tantas áreas da vida, em muitas ocasiões as pessoas têm encontrado oposições e pressão em suas vidas. Essas pressões podem acontecer de forma interna e externa, e isso tem provocado na vida das pessoas uma dificuldade, tem gerado problemas de depressão, bem como problemas de ansiedade, né? A consequência do mundo competitivo, exigente, em que vivemos, e o surgimento de um número cada vez maior tem gerado um número cada vez maior de almas cansadas, e isso tem provocado na vida de muitas pessoas doenças. Por que isso? Porque as pessoas não têm conseguido agir e lidar diante destas situações de pressão, de oposição e de murmuração frente às suas vidas, como nós vimos baseado na vida do grande Moisés. Nesse pequeno trecho do capítulo 11, nós encontramos nesses 5 versos, Moisés encontrando dificuldade em lidar com essas situações. Por várias vezes, nós nos encontramos e nos vemos correndo para dar conta de todas as demandas, de todas as demandas da vida, e que chegam por todos os lados, né? Seja na vida secular, seja no trabalho, seja em casa, seja no ambiente religioso. Nós temos sofrido com essas pressões que vêm de todos os lados, e várias vezes somos vistos
com expectativas altíssimas. E quando nós não atendemos a essas expectativas, somos cobrados direta e indiretamente. E eu tento a falar e ouso a afirmar que essa cobrança, ela vem às vezes muito mais por parte interior de nós mesmos, por outras pessoas de forma externa. Então a cobrança às vezes ela vem muito de forma interna, seja ela direta ou indiretamente, mas a cobrança vem, e quando nós não damos conta de atender todas essas demandas, e isso gera no ser humano e gera em nós uma dificuldade muito grande de lidarmos com essas questões, e isso tem provocado ansiedade e depressão na vida de muitas pessoas, né? Assim como podemos imaginar a vida de Moisés, um grande líder do povo israelita, usado por Deus, conduziu o povo da escravidão, tirou da escravidão, levou-os até a porta da terra prometida. Quando nós olhamos para a vida desse homem, nós percebemos nesse pequeno trecho do verso que Moisés teve uma conversa muito franca com Deus, muito clara, muito aberta com Deus em relação a isso. Nessa passagem, a reação de Moisés diante da pressão sofrida externa e também interna dele próprio, por parte do povo e também dele, trouxe em relação a Moisés um questionamento diante do Senhor. Moisés questionou o Senhor. No verso 15 nós vamos perceber que ele chega a falar: olha, se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me. Se tenho encontrado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha desgraça. Ou seja, o que Moisés coloca para o Senhor? Moisés coloca diante do Senhor, que no verso 15, isso fica claro de nós percebermos, coração dele estava assim, aflito, o coração dele estava assim, diante daquele momento, sofrendo devido à angústia, devido àquela pressão que vinha sobre ele. Esse não foi apenas um breve momento de tristeza, mas um momento de grande estresse, causado, ou seja, pela pressão externa que ele estava sofrendo. Ele não se sentiu impotente diante daquele quadro. Ou melhor dizendo, ele se sente impotente diante daquele quadro. Mas esse seu sentimento de incapacidade foi pequeno. Por que Moisés se sente assim, impotente, incapaz diante daquilo tudo? Diante da pressão, diante da grandiosidade do que Deus havia colocado em suas mãos. Porque ele via e sentia o tamanho da responsabilidade. Mas cabe a nós entendermos aqui, e ao olharmos isso, foi um fato pequeno na vida deste homem, né? Obviamente, Moisés não tinha o que fazer. Só um milagre poderia trazer ao povo aquilo que eles desejavam. E diante de tanta pressão externa e interna, prestem bem atenção sobre isso, Moisés chegou a um nível de cansaço tão grande que ele desejou a morte. Eu não sei se você já pensou assim. Se pensou, mude o foco, mude os seus pensamentos, tá? Porque esse momento é passageiro. Porque esse momento, ele é um momento curto. Trabalhe isso na sua vida. Ou seja, não permita que as pressões externas e internas façam com que você tenha esse mesmo tipo de sentimento. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de desejo, é o que eu acabei de falar. É bem verdade que a maioria das pessoas que vivem uma situação muito difícil de pressão, muitos já pensaram nesse tipo de assunto. Mas nesse tipo de pensamento. Mas o que eu quero pensar com você é que isso possa apenas ser um breve desabafo. Porque com Moisés foi, quando ele fala da ideia ali de mata-me agora,
no original traz um sentimento e o sentido de um desabafo diante de uma pressão externa e interna. Que assim seja comigo e com você. Mas quando a pressão se agrava e esse desejo não sai da mente e do coração, é um sintoma de que está se iniciando um início de depressão. O desejo de morrer, o desejo de não aguentar e não suportar a pressão externa e externa. E aí eu quero pontuar com vocês em relação a esse assunto, quando a murmuração ela pressiona e adoece. Ou seja, a murmuração ela pode fazer com que a pessoa venha a adoecer. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito preocupante. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que a murmuração e a pressão do povo em relação a Moisés não era em relação a ele por si só, mas era em relação a Deus. O Salmo 78, verso 19 vai dizer o seguinte: falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Ou seja, liderar e conviver com pessoas que somente murmuram é por demais exaustivo e ruim, terrível. Eu não sei se você já teve o desprazer, ou talvez se você é uma pessoa que murmura. Nesse tempo nós temos visto muitas pessoas murmurarem por causa desse período de quarentena que nós estamos vivendo. E isso é muito preocupante, isso é muito sério, porque quando eu murmuro, eu não murmuro contra um vírus, ou simplesmente contra um problema. Eu apenas estou murmurando, ou seja, apenas não, eu estou murmurando contra o próprio Senhor, que tem o controle de todas as coisas. E voltando à vida de Moisés, mesmo sendo contra Deus, Moisés absorvia todas as falas, admitindo assim que as pessoas estavam se levantando contra ele próprio. Moisés entendia que como líder daquele povo, que via a murmuração daquele povo, ele entendia que além de murmurarem contra o próprio Deus, eles também murmuravam contra ele próprio, né? Pacientemente Deus aguarda o momento em que ele havia de julgar, julgou no momento certo. Houve um tempo para que o povo se arrependesse e voltasse a Deus como uma atitude grata, ou seja, uma atitude de gratidão. Amados, nós estamos vivendo um tempo muito difícil em nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado em nossas vidas. E eu penso que nós, como povo, precisamos aprender a nos arrepender. Penso que esse é um tempo de nós nos arrependermos de muitas coisas que fizemos e de muitas coisas que deixamos de fazer. É um aprendizado e Deus só vai agir e Deus só vai intervir no tempo dele. Seguindo no nosso estudo, o ponto 2 vai falar que pressão e opressão deste tempo, né? Moisés foi chamado para conduzir o povo e começou a ter muitos problemas quando boa parte procurou ou procurava para reivindicar comida, água, conforto que eles tinham no Egito e faltavam durante a peregrinação. Ou seja, no deserto não tem muita coisa. E aí chegou o cúmulo do absurdo deles desejarem o tempo que eles viviam no cativeiro, como escravos. Prestem bem atenção nisso, né? Observe o quanto que isso é prejudicial, o quanto que isso é importante. A grande questão é que não era um protesto pontual, ou seja, algo raro de se acontecer. Moisés não chegaria a tal nível de esgotamento se essa demanda não tivesse sido constante, crescente e imoral. Ele chegou a um ponto no qual muitos de nós também podem chegar. Creio que esse tempo é um tempo que nós temos vivido e isso é uma situação muito complicada e muito difícil. Muitas pessoas, frente a essa pressão e essa opressão que cresce a cada dia, leva a pessoa a um esgotamento.
Por isso que eu aconselho a você a evitar qualquer tipo de notícias ruins. Eu não estou dizendo que você não tem que se informar, que você tem que ser um alienado. Não, o que eu estou dizendo a você é que você tem que se procurar a se encher e absorver coisas boas, coisas que agreguem valor, coisas que vão trazer um ânimo a você, não te colocar para baixo. Talvez você já tenha experimentado ou experimenta coisas semelhantes nesse momento. Temos nossas fragilidades e por isso que estamos suscetíveis durante todo o tempo a nos abater emocionalmente e espiritualmente diante desses tipos de quadro, né? Se não há uma mão que nos apoie, cairemos com muita probabilidade. O que nos separa de transtornos causados pelas aflições advindas das pressões do dia a dia é o cuidado de Deus para conosco, aliado à nossa lembrança diária de que estamos ou de que Ele tem o controle na palma das suas mãos. Eu e você não somos diferentes de Moisés. Não pense que ele foi alguém diferente, ou não pense que ele não tinha forças para poder superar aquilo. Ele não tinha forças sobrenaturais. Eu e você somos iguais a Moisés, estamos suscetíveis a isso. Mas duas coisas me chamam a atenção na vida desse homem: paciência e mansidão. Fizeram parte da vida deste homem, que nós precisamos aprender, que eu e você precisamos aprender a trabalhar isso em nossas vidas, para que nós venhamos a caminhar de uma maneira melhor, mais segura, e isso há de nos ajudar a lidar com a pressão e a opressão do dia a dia. Histórias de pessoas com transtornos de ansiedade e depressão por conta da pressão do trabalho, diante das metas exigidas do dia a dia, opressão da sociedade, da moda, dos chefes, do cônjuge, levam as pessoas à exaustão. Nós temos vivido tempos difíceis, onde a pressão ela vem de todos os lados, onde a pressão vem de todas as esferas da sociedade. E se nós não soubermos lidar com essas questões, corremos um grande risco de nos perdermos em meio ao caminho, de nos perdermos diante deste momento. Uma atriz, ela relata algo muito importante de um momento em que ela estava vivendo, que ela não conseguia, devido ao seu corpo, devido à sua vida, né, estava atravessando um momento em que ela houve um ganho de peso. E os seus seguidores começaram a pressionar diante daquilo ali, e isso provocou naquela mulher uma questão psicológica muito séria e muito grave. E isso é o que nós temos vivido hoje. Muitas pessoas estão preocupadas em se enquadrar dentro de um padrão. E isso tem feito mal. E isso faz mal às pessoas. Então nós precisamos ter em mente esse tipo de questão, que é algo muito importante. A grande questão é que a insatisfação gera pressão, e se não soubermos lidar com isso, os nossos dias acabam sendo piores para a nossa existência. Ou seja, a insatisfação ela gera uma pressão muito maior na vida das pessoas. Então não leve a sua vida de acordo com o padrão mundano. Estabeleça um princípio vindo do Senhor. E eu quero pontuar aqui mais o nosso terceiro ponto, e depois nós caminhamos para a conclusão. Convido você a olhar o exemplo de Moisés para nós hoje. Assim como aconteceu com Moisés, muitas pessoas estão em depressão por conta da opressão ou da pressão e oposição que sofrem.
seja no trabalho, seja na escola, na família. Juntando isso com os fracassos que nós cometemos, com os escorregões que nós cometemos, isso tem gerado na vida de muitas pessoas uma sensação e um princípio de depressão na vida de muitos. No caso de Moisés, essa tristeza, ou melhor, no caso de Moisés, isso não passou apenas de um momento de tristeza. Mas por que não passou de um momento de tristeza na vida de Moisés? Porque ele se aproximou de Deus ainda mais. Eu convido a você que lida com esse tipo de situação, seja ansiedade, seja com depressão, que luta com isso. Eu não estou colocando você como pior do que aquele que não sofre esse tipo de problema. Aproxime-se mais de Deus. Ele reconheceu sua completa incapacidade de sair daquela situação sozinho. Eu convido você a olhar para Deus e reconhecer isso diante do Senhor. A sua completa incapacidade de sair sozinho. Sozinho não se sai ou não se lida com a ansiedade e nem com a depressão. Precisamos de ajuda de profissionais e também de Deus. Ele reconheceu que Deus era suficiente para ele e derramou seu coração diante dele. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu percebo que ele reconheceu que Deus era suficiente. O Max Lucado tem uma frase no seu livro, eu sempre cito, em seus cravos, eu escolhi os cravos desse livro, ele vai dizer o seguinte, que nós só reconheceríamos ou nós só saberíamos o que Jesus é na nossa vida a partir do momento que Jesus fosse tudo que nós tivermos. Ou seja, a partir do momento que ele for suficiente para nós. E Moisés me ensina isso. Então, se você tem sofrido de ansiedade, de depressão, coloque Jesus como suficiente para a sua vida. Coloque ele como principal no seu ser. Terceira coisa importante, ele foi sincero com Deus e Deus o livrou. Fale para Deus o que você sente. Derrame diante do Senhor. Abra o coração, rasgue o seu coração. Diga para ele isso. Porque a partir do verso 16, nós vamos perceber Deus falando a Moisés e Deus trabalhando como que ele deveria mudar o quadro. Ou seja, Moisés ouviu atentamente o que Deus o aconselhara a fazer. Seguiu os conselhos do Senhor que eram chave para aquele momento, ou seja, para o fim do momento de angústia. Ou seja, devemos seguir os conselhos, não ouvir. Lembra do que eu falei na quinta-feira? Precisamos ouvir com ouvidos de servo. Precisamos ouvir com ouvidos de servo. O ouvido de servo é aquele que escuta e pratica. Aquele que ouve e coloca em prática, diante de todos os ensinamentos. Embora pareça simples a atitude de Moisés, essa atitude o salvou quando ele desejava a própria morte. Sob pressão e grande tristeza, Moisés buscou o Senhor, ouviu a sua palavra, ouviu os conselhos e colocou em prática aquilo que Deus havia dito a ele. Coloque isso em prática na sua vida. Você tem ouvido, você está recebendo mensagens, textos, os estudos aqui que têm sido levados a você sobre este assunto. Queridos, vamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Não somente escutar ou ouvir, mas praticar. Para que haja uma mudança na nossa vida, uma mudança de rumo, uma mudança de pensamento, uma mudança de postura frente a todas as coisas que têm acontecido. E agora eu quero chamar a sua atenção, e aqui eu quero concluir, a gente tem por título no nosso estudo, Pensar e Agir, Oposição e Murmuração. É preciso ter consciência de que será mais comum do que se imagina enfrentar oposições e murmurações. Ninguém está livre delas. Ou seja,
todos nós estamos suscetíveis, sujeitos a esses momentos de murmuração e esses momentos de opressão e pressões externas. Então tente caminhar e lidar com essas questões. Não é fácil, eu confesso para vocês. Trabalhar sob pressão e lidar com isso é difícil, mas é necessário que aprendamos. Lembre das duas coisas que Moisés exercitou: sabedoria e paciência em lidar com essas questões. Outra coisa importante, o maior desafio é reagir de forma saudável, tanto emocional quanto espiritualmente falando. Saber responder a essas questões quando elas chegarem diante de nós. E elas vão chegar. Elas vão chegar mais cedo ou mais tarde. Concluindo, algumas perguntas são pertinentes. Como você normalmente reage frente à oposição e às reclamações? Ao ouvir as orientações de Deus, você as obedece? Saiba que reagir bem, buscando a Deus e seus conselhos, enfrentando as situações, buscando ajuda às pessoas certas, há de te ajudar a não sofrer com ansiedade e com a depressão. Querido, a minha oração, o meu desejo, o nosso desejo é que você consiga superar esses momentos. Se você tem vivido esse tempo, entenda que Deus está com você, que você não está só, que você tem alguém que pode contar, que você tem uma igreja que está ao seu lado, mesmo distante, mas nós estamos um orando pelo outro. E se você está com dificuldade, compartilhe comigo. Vamos conversar, vamos orar, vamos tomar providências para que esse momento passe na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe, que tenha um domingo abençoador, que seja um domingo de paz, de alegria, que você sinta a boa mão do Senhor estendida sobre você. Eu quero orar pela sua casa, quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Santo Deus, Pai eterno, Pai bondoso, Pai de infinita graça e misericórdia, pedimos que o Senhor esteja abençoando, Deus, os nossos irmãos da Primeira Igreja Batista em São José do Calçado. Que este estudo de EBD chegue, ó Deus, até os nossos corações e que seja, ó Deus, fundamentalmente importante na vida de cada um de nós. Abençoe-nos, ó Deus. Cuide das nossas vidas, cuide das nossas famílias. E se porventura há alguém que esteja atravessando um momento de dificuldade, que o Senhor esteja com eles, os abençoando, guardando e protegendo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar. E um beijo no coração de todos.